Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e hoje nós vamos falar sobre as pessoas com necessidades especiais. Para a gente começar esse assunto, nós vamos falar sobre esse livrinho aqui. Esse livro é a nossa Constituição Federal. O Brasil só se chama Brasil, por exemplo, porque está escrito aqui nessa Constituição. Na verdade, não é nem só Brasil. Brasil é só o apelido. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Nós temos nome e sobrenome. E aqui, na nossa Constituição, diz todos os nossos direitos, deveres, as nossas obrigações, diz o tamanho do nosso país, diz como é que ele vai funcionar. E aí, essa Constituição aqui, ela é conhecida como Constituição Cidadã. Sabe por quê? Porque ela foi a primeira Constituição do Brasil que teve um olhar mais carinhoso, mais caridoso com as pessoas. Por exemplo, foi essa Constituição aqui que garantiu hospitais públicos. Nessa Constituição também, ela foi a primeira a falar sobre as pessoas com necessidades especiais. Vamos lá? Vocês vão receber essa folhinha aqui. Vamos pegar a nossa folhinha e vamos acompanhar? No Brasil, a primeira referência sobre acessibilidade é você ter acesso, é você poder chegar até algo. Então, quando a gente fala de acessibilidade, é, por exemplo, uma pessoa que precisa de cadeiras de rodas para se locomover, para ir de um lado para o outro. Uma pessoa que precisa de cadeiras de rodas, não dá para ela subir escadas, por exemplo. Então, quando a gente fala de acessibilidade, dar acesso a essas pessoas, é, por exemplo, lá no nosso colégio, nós temos um elevador. Nós não temos um elevador? Quando a gente voltar, se vocês ainda não tiverem visto, eu mostro para vocês. Esse elevador garante que se chegar algum aluno que precise de um elevador para se locomover, que precise de cadeira de rodas, vai poder usar o elevador e assim chegar nas salas lá em cima, chegar até a quadra de esportes. Então isso é dar acessibilidade, é dar acesso para as pessoas, para que elas possam ir e vir. Então, precisou que isso fosse mais do que consciência, mais do que uma pessoa pensando no outro. Precisou que ficasse escrito, registrado. Então, essa Constituição aqui, esse livrinho de leis, ele lembrou, quando as pessoas foram escrever, lembraram disso, lembraram de deixar escrito, para que essas pessoas que tivessem necessidades, precisassem de coisas diferentes, tivessem direito, tivessem acesso a essas coisas diferentes. Como, por exemplo, o elevador da nossa escola. Vamos lá. Inclusão da pessoa com deficiência está na Constituição Federal de 1988. Então, inclusão, poder colocar dentro, colocar junto. Então, inclusão é uma pessoa que usa cadeira de rodas, uma criança que usa cadeira de rodas, poder estudar na mesma escola que vocês. Isso é inclusão, tá bom? Vamos lá. Ela poder estar junto. No texto, estão descritos deveres básicos do Estado em relação às pessoas com deficiência. São eles. Aí a gente vai ver alguns deveres, algumas obrigações básicas do Estado, do governo, em relação às pessoas que têm alguma necessidade especial. Educação especializada. Então, é ter um professor, digamos, quem não ouve ou quem não enxerga, não vai ter uma aula exatamente igual à nossa. Quem não ouve, por exemplo, precisa de um professor que saiba Libras, que é a linguagem de sinais, e para poder se comunicar. Então precisa desse professor para que ele, além de estar falando, esteja fazendo a sinalização ali, os sinais, para que a criança que não ouve
possa estar acompanhando a aula. Então, essa também é uma obrigação do governo, da educação especializada. Então, existem escolas, inclusive, tem escola de inclusão, que tem alunos que não têm necessidade especial, junto com outros alunos que têm necessidade especial. E temos também escolas só para alunos com necessidades especiais, tá bom? Ensino regular. Então, além disso, além de uma escola especializada, essa escola tem que dar o ensino desde o primeiro ano até o último, para que essa criança também possa se formar. Transporte acessível. Transporte acessível são aqueles ônibus, vocês já viram aqueles ônibus que tem o elevador, que desce para a cadeira de rodas poder subir, tem marcação no ônibus, tem aquela marcação no chão, tem a marcação também no onde a gente segura, para poder o cego poder estar se localizando, porque aí ele pega aquela guiazinha que eles usam, que eles andam e andam batendo no chão assim, aquilo lá é para se localizar no chão. E aí quando tem, vocês já viram tipo uma faixa amarela no chão, cheia de pinguinhos assim, parecendo Lego? Aquela faixa amarela cheia de pinguinhos parecendo Lego, quando os cegos vão pegando nela assim, ó, e aí sabe até onde pode ir, porque aí vai pegando nela e aí ela sempre tem um jeito de alertar, de avisar quando a rua vai acabar, por exemplo, que aí tem que atravessar uma pista ou que vai virar. Então isso ajuda a pessoa com que seja cego ou tenha deficiência visual, ela possa se locomover ali de um lado para o outro. Então, o transporte acessível, ele vai ter essas sinalizações, né? No metrô também tem, nas rodoviárias, enfim, tudo isso é obrigação do Estado, para que as pessoas sejam cada vez mais livres para ir e vir, né? E mais uma dessas regras é a proteção à pessoa com deficiência. Então, essas pessoas têm o estatuto da pessoa com necessidades especiais, e aí, se sofrer algum tipo de preconceito ou discriminação, alguém tratar mal porque tem algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, necessidade especial, essa pessoa pode responder como um crime, tá bom? Então, tem essa proteção, não só nesse sentido, mas tem vaga especial para no concurso, vai procurar emprego, não pode sofrer preconceito por causa da sua necessidade. Tem vaga tem cadeira local, cadeira tem cadeira no transporte público, tem vaga nos estacionamentos, enfim, tem uma série de medidas que o Estado toma para poder estar melhorando a vida, a vida da pessoa com algum tipo de necessidade especial. Com o passar do tempo e após muitas discussões e verdadeiras lutas, outros direitos da pessoa com deficiência foram conquistados por meio de leis específicas, como prioridade no atendimento à pessoa com deficiência. Se chegar no hospital, por exemplo, tem prioridade no banco, no mercado, tem a fila especial, então tem prioridade. Essa pessoa, prioridade significa que ela vai ser atendida primeiro. Prioridade é primeiro. Inclusão das Libras, língua brasileira de sinais, como língua oficial do país. Então, nós temos duas línguas oficiais, o português e Libras, que é a língua brasileira de sinais. Duas línguas oficiais no Brasil, tá bom? E lei de cotas, como eu comentei, que tornou obrigatório às empresas do setor privado destinar um percentual, uma parte das vagas, para pessoas com deficiência de acordo com a quantidade de funcionários. Então, vagas nos empregos, isso nas empresas privadas, a diferença, deixa eu ver como é que eu explico. Tem as empresas públicas, que são as do governo. E aí, as empresas que não pertencem ao governo, aí são chamadas de empresas
privadas, porque aí tem um dono, uma pessoa normal, pode ser eu, pode ser você quando você crescer, às vezes o papai, a mamãe é dono de alguma empresa, uma loja de alguma coisa, aí é chamada de empresa privada. E aí alguns desses funcionários, aí uma parte dos funcionários, das vagas para funcionários, elas são para pessoas com deficiência, para que essas pessoas possam ter um emprego, possam sobreviver, possam ter mais dignidade, liberdade, tá bom? Vamos lá! Aí nós temos uma atividade. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem aqui. Nós temos essa frase aqui na nossa Constituição. Todas as pessoas são iguais. Tá bom? Nós temos uma frase bem parecida com essa na nossa Constituição. Observando essa imagem aqui, eles são exatamente iguais? Alguma pessoa, algum desses aqui, vocês acham que tem necessidades especiais? Pois é. Aqui, vocês lembram quando a gente conversou sobre as pessoas serem diferentes e por isso elas precisam de coisas diferentes? Então, as pessoas com necessidades especiais são pessoas que precisam de coisas diferentes, por isso elas têm leis diferentes que as protegem. Então, todos são iguais no sentido de todos terem o direito de serem felizes, de serem livres. Agora, para uma pessoa com necessidades especiais, elas precisam de mais coisas para serem livres. Uma pessoa que precisa de cadeiras de rodas, por exemplo, ela precisa que a calçada toda esteja livre para ela poder passar de um lado até o outro da rua. Se a pessoa constrói até a beira da pista, por exemplo, não sobra espaço para um cadeirante passar com a cadeira de rodas. Então, precisa que exista uma lei que proíba que construa até a beira da pista. E existe essa lei. Então, isso é para quê? Para que a pessoa que precisa de cadeira de rodas tenha o direito de ir e vir do início ao fim da rua. Entenderam? Por isso que em hospitais que tem 2 andares, que tem que ter elevador, para que a pessoa possa ir de um andar até o outro e receber o devido atendimento. Então, são muitas leis para proteger o ir e vir de uma pessoa. Baseado na imagem, escreva uma frase sobre a importância do respeito com as pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, diante de tudo isso que a gente aprendeu nas últimas aulas, algumas leis que a gente viu hoje, eu quero que vocês escrevam uma frase para as pessoas falando sobre a importância do respeito. É importante respeitar as pessoas com necessidades especiais? Como vocês acham que vai funcionar esse respeito? Eu quero que vocês me digam um pouquinho do que vocês aprenderam sobre o respeito às pessoas com necessidades especiais, tá bom? E aqui a gente termina essa parte do conteúdo e aí nós vamos falar sobre outros tipos de leis, outras necessidades de outras pessoas, tá bom? Nas próximas aulas. Um beijo, respondam a questão e até a próxima aula. Tchau!